Thaís Matarazzo e Diego Nunes são autores do livro Salomé Parísio, Rouxinol do Norte. Eles vêm ao Arte e Letra para falar sobre essa grande vedete, cantora e atriz brasileira. O Arte e Letra volta já. Olá, Thaís. Olá, Diego. Olá. Você já tem outras produções em livro, não é, Thaís? Sim. Como é que vocês, dessa vez, resolveram fazer, você e o Diego, esse livro sobre a Salomé Parísio? Inicialmente foi um projeto que quem idealizou foi um amigo nosso que toca violão, Gabriel Nunes. Ele acompanhava sempre a Salomé em shows e ele falou, eu vou fazer uma biografia da Salomé, um livro, porque essa mulher merece ter as suas histórias registradas. Só que depois ele foi para o Rio, abandonou o projeto e nós apadrinhamos então e começamos Aliás, vocês são em três, pesquisar. né? Tem o Sim, Fábio também, né? Siqueira. Que participou também do livro Isso, com vocês. ele é responsável pela parte da participação da Salomé na TV. E você, Diego, tem alguma publicação já feita? Não, publicado, esse é meu primeiro trabalho, mas eu tenho algumas pesquisas, já colaborei para alguns livros, mas projeto meu, esse é o primeiro, né? E um pouco do livro da Salomé surgiu até, por intermédio do Gabriel, numa pesquisa que eu estava fazendo sobre brasileiros que trabalharam nos Estados Unidos. Mas nesse campo artístico? Na parte do cinema. Né? E como a Salomé foi cotada nos anos 60 para substituir a Carmen Miranda e acabou não filmando, mas eu encerrei a minha pesquisa com ela, né? Então foi o primeiro passo, assim, também. Aí surgiu, né? Surgiu. E como é que surgiu aí a divisão? Porque vocês fizeram uma pesquisa imensa, não é? Sim. O livro traz informações, assim, desde que ela era menina até agora. Como é que vocês dividiram as pesquisas entre vocês três? Então, como eu sempre pesquisei a área do rádio, eu fiquei responsável por essa parte, por shows, algumas viagens e também pela parte da infância da Salomé até a entrada dela na Rádio Clube Pernambuco. O Diego ficou com a parte do teatro de revista e depois os outros trabalhos dela também nessa área, e o Fábio ficou responsável pela parte da TV. Você é uma apaixonada, não é, pelas cantoras de rádio. Muito. Você está sempre buscando alguém importante e que está assim um pouco sem muito assunto sobre ela para trabalhar, não é? Eu gosto desse desafio de garimpar aquelas cantoras que ficaram esquecidas, mas que tiveram seu êxito um dia, mas um grande valor. Conta para nós agora, quem que é a Salomé Parísio e por que ela é chamada de Rouxinol do Norte? Bom, os dois. A Salomé é complicado falar o que ela é, porque é difícil falar o que ela não é. Não é. Né? Porque ela começou no rádio em 1939, né? Era a época da guerra, e ela fez cinema, fez teatro, fez televisão. É uma carreira muito grande, são 73 anos de carreira. 73 anos. E muito diversificada. E ela não parava, né? Era um trabalho atrás do outro. Então, até foi bastante complicado fazer essa trajetória artística dela, porque ao mesmo tempo que ela estava num palco de teatro de revista, ela estava cantando no rádio ou em uma boate, fazendo excursão para os Estados Unidos e para o interior do Brasil, em cima de caminhão. Ela não negava trabalho, assim, né? E a ideia um pouco do livro foi ela foi uma pessoa que fez tanta coisa importante, e ela hoje em dia praticamente não existe, assim. A internet aceita tudo, e as poucas informações que tem dela na internet, elas são desencontradas, tem informações que não são verdadeiras. Ela não tem o destaque que ela merecia, não é? Não. Tem. E ela foi realmente uma artista muito importante, né? Até tem uma história com a Bibi Ferreira que ela pode contar. Bom, queria falar também que ela o título do livro é o Rouxinol do Norte, porque foi o slogan que ela ganhou na época que ela começou na Rádio Clube, do maestro Nelson Ferreira, que era o diretor da Rádio Clube Pernambuco. E até recentemente eu estive no Rio de Janeiro e fui a um show do cantor Márcio Gomes lá no antigo Teatro Teresa Raquel. E a Bibi Ferreira estava na plateia, ela é muito fã do Márcio Gomes. E eu estava com um livro a mais na bolsa, né? E a Salomé sempre me falava que ela era amiga da Bibi Ferreira e não sei o quê, mas eu não acreditava muito, né?
Mas aí eu fui até a Bibi Ferreira, né, depois de cumprimentá-la e tudo, e quando ela viu a capa do livro, ela falou assim: Salomé, minha grande amiga, essa artista é uma das maiores sopranos do Brasil e eu tive algumas aulas com ela durante um período que eu estive em São Paulo. Aí eu fiquei tão surpresa com a receptividade da Bibi, e ela falou: mande um grande abraço a Salomé Paris, que eu falei. Aí ela falou assim: você tem uma máquina fotográfica, aí vamos tirar uma foto. A Salomé em livro, eu e você. Foi muito legal. Olha só que recordação boa, né? Muito boa. A Lilian Gonçalves, que faz o prefácio, né, do livro, ela diz assim sobre a Salomé: determinada, decidida e talentosa, ela faz com que as coisas aconteçam em sua vida e vai à luta, sempre. Como era a vida da Salomé antes dela ter assim o sucesso? O que vocês encontraram nas pesquisas? Bom, a Salomé, ela nasceu em berço de ouro praticamente, porque o bisavô dela era barão, né? Mas depois, a mãe dela, então vamos dizer, era de uma família rica e o pai dela era sertanejo. Quando eles se casaram, foram morar com os familiares da mãe da Salomé, a dona Josefa. Mas depois, o pai da Salomé adoeceu e eles já tinham saído da cidade de Bonito, onde a Salomé nasceu, e foram para Recife. Com a morte do pai, tudo ficou muito difícil, né? Ele que administrava tudo, etc. Então, ela, com 6 ou 7 anos de idade, passou a ter uma vida de menina simples do interior. E era uma família grande, né? Uma família grande, 8 irmãos, mais a mãe e o pai, né? E ela levou uma vida simples. Depois eles foram para uma outra cidade do interior de Pernambuco, no Engenho Duas Bocas, onde a Salomé realmente se criou. E ela levava uma vida simples, né? Sempre com aquele dom da arte, porque o pai e a mãe já eram ligados à música, gostavam de cantar, tocavam instrumentos, né? E a mãe dela mesma dizia que ela era diferente. Ela falava: vou ser artista. E realmente se tornou uma grande Desde artista. pequena, não é? Inclusive, ela já tinha essa intenção. Ela teve 2 irmãs, a Maria Paris e a Laide Paris, que também foram cantoras de rádio. A família, na verdade, a casa era um ninho de rouxinóis, né? E aí o título dela, né? O Rouxinol do Norte. A Salomé se tornou bastante conhecida como vedete, não é? Sim. Mas ela é uma pessoa muito culta, não é? Até hoje, ela canta, ela dança, ela interpreta. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco desses 2 lados dela. Inclusive, ela era uma vedete um pouco diferente, porque existiam algumas categorias no teatro de revista. A vedete era a que brincava, fazia números de plateia, e tinha alguns personagens, esquetes cômicos curtos. A Salomé fez muito pouco de vedete, realmente, porque a Salomé cantava ópera no teatro de revista. Então, ela era da categoria, na verdade, chamada a estrela, que é a cantora. Ela não tinha números, ela não fazia personagens, ela cantava músicas, né? Mas ela fez muito teatro de revista, fez como vedete, mas ela estreou mesmo como cantora de ópera em teatro de revista. É difícil, né, a gente associar essas coisas, porque quando você fala vedete, o pessoal já pensa naquelas atrizes que usam pouca roupa, muita pintura, aquelas roupas, né, esvoaçantes. Inclusive teve uma peça, a segunda peça que ela fez, O Rei do Samba, que ela cantava Madame Butterfly vestida de geisha. E ela é mulata, né? E a imprensa falou que não existia pessoa melhor para fazer uma geisha, né? Olha, do que ela, que tinha a cor da pele como ela tem, não é? Mas a voz dela, né? Ela tem uma voz muito poderosa. Sim. Eu acho que sempre cultivou, não é? Sempre. Ela sempre estudou. Ela sempre teve professores de canto durante todo o tempo, desde que ela começou até praticamente há poucos anos atrás. Aí eu concordo com você, que ela não é uma vedete como as demais, né? Ela era uma cantora de ópera que foi fazer teatro de revista. É diferente. E era uma mulher muito bonita, né? Então, realmente. A beleza dela, às vezes, era mais lembrada até do que a voz, mas ela sempre foi uma cantora muito respeitada. Realmente. E ela dá aula de cantos, não é? De canto até hoje, não é? Sim, sim. Com a idade que ela está, pois e ela dá ela aula tem de vários canto. alunos, ela pertence ainda à Ordem dos Músicos do Brasil, lecionou lá também. Mas quando ela me contou que ela cantava ópera no teatro de revista, eu não acreditei. Não dava pra eu falei, acreditar, não dá, isso não é? não casa. Ela falou, não, mas era uma coisa de categoria, né? Essa dela, vestida de geisha, eu achei assim, fantástico. E diz que ela foi, e é ainda, né, uma pessoa agradável, mas diz que ela foi muito bonita, não é? Sim. Muito. Tem uma passagem que vocês contam
que ela estava sem voz, se não me engano, por uma gripe, alguma coisa assim, e que os portugueses não se incomodaram desde que ela andasse pelo palco. Eles queriam vê-la. Não cante, mas passe. Eles queriam vê-la, né? Isso mesmo. Tal atração que eles tinham pela beleza dela. Ela foi com uma companhia de revistas para Portugal, que tinha ela, o Carlos Galhardo, o José Vasconcelos. E eles foram para ficar 3 meses, né? E a companhia voltou e ela ficou mais um ano em Portugal. Tamanho foi o sucesso. Não deixaram. Quase que ela fica lá na Santa Terrinha, Pois é. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Thaís Matarazzo e Diego Nunes falam mais sobre Salomé Parísio. Daqui a pouco, até já. O Arte e Letra está de volta com os escritores Thaís Matarazzo e Diego Nunes. A década de 50 foi marcada por concursos, né, nas emissoras de rádio, em que eles elegiam a rainha do rádio. Vocês têm notícia disso, se a Salomé Parísio fez parte desses concursos? A Salomé, ela era uma pessoa que qualquer concurso que ela soubesse, ela estava dentro, Era né? Ela se concurseira. inscrevia. Ela, no meu caso, a parte que eu pesquisei, a parte da concurso das rainhas dos músicos em São Paulo, ela concorreu, mas não ganhou. Em 1957, né? Mas ela ficou lá prestigiando as amigas, foi uma das mais votadas, mas não conseguiu se eleger. Agora o Diego pode falar sobre o concurso da Rainha das Atrizes. Ela participou 2 vezes do concurso da Rainha das Atrizes, que era feito pelo Retiro dos Artistas, para escolher a Rainha das Atrizes durante o Carnaval. Ela participou em 51, que ela ficou em 2º lugar, em 1º lugar ficou a Mara Rúbia, e ela participou de novo em 55, que ela também ficou em 2º lugar, ela fez 78 mil votos. Olha que beleza. E uma curiosidade é que a pessoa que ficou em 7º lugar nesse concurso é a Leila Diniz, Olha, que foi a última colocada das 7 rainha das atrizes. É que ela era muito mais conhecida, Sim, Salomé, a Leila naquela Diniz estava época. em começo de Em carreira. início de carreira. E ela participou também do concurso da Rainha das Organizações Vitor Costa, que depois virou a TV Paulista, né? Mas ela nunca foi coroada rainha, né? Mas não perdeu esse espírito esportivo de participar, né? Dos concursos. O último concurso que ela se inscreveu foi agora em 2008. Era um concurso para concorrer a uma viagem ao Japão. E ela foi lá, se inscreveu, cantou, mas não foi classificada. Mas foi participar, Mas foi né? participar. Concurso de talento e beleza da terceira idade. Olha, e ela tinha muitos sim. motivos para participar, né? Talento ela tem de sobra, não é? Em segredo, ela se inscreveu, isso é lá atrás, né? Quando ela era mocinha, no Caça-Talentos, não é? Da Rádio Clube de Pernambuco. Por que ela fez isso em segredo? A família não aprovava muito ela participar de programas de rádio? Não, como é que eu é? acho que a maioria das mulheres naquela época que se aventuravam a ser artistas através do teatro, cinema ou rádio, elas eram mal vistas, né? O ambiente não era realmente. bem visto. Embora a Salomé já fosse órfã de pai, ela tinha um irmão mais velho e a mãe, que também tomava conta da família, e eles não queriam vê-la artista, né? Então ela foi... Por causa da má fama, Isso, provavelmente. por causa da má fama. Aí ela foi escondida com a ajuda do meu irmão até a Rádio Clube Pernambuco e se inscreveu no programa Valores Desconhecidos. Aí ela ganhou, realmente. Na primeira audição, ela cantou Minha Foi aí que ela Adoração, começou a carreira. E foi aí que ela começou, já começou em grande estilo já. Olha. Então, e ela começou no rádio, né, na Isso, no verdade. rádio. Quando é que ela passou para o teatro? Demorou um pouco ou foi alguma coisa assim, rápida, automática? Ela ficou um tempo cantando no rádio e daí ela se transferiu para Salvador e começou a cantar em cassinos. Os cassinos ainda não tinham sido fechados. E em 46, uma companhia de revista foi a Salvador, onde ela trabalhava no cassino. E o comediante Colé, que é Colé Santana, que é tio do Dedé Santana, e a esposa dele, gostaram dela, pegaram uma foto e mandaram para um produtor teatral do Rio de Janeiro. E ele gostou dela e mandou buscar ela no Rio.
ela chegou em 47 no Teatro de Revista, então ela ficou de 39 a 47 basicamente como cantora. Né? E o Teatro de Revista, inclusive, as professoras de canto lírico dela não gostaram muito. Porque não era tinha muito a popular, ver com essa era arte popular, clássica, não é? E justamente por fecharem os cassinos, o Teatro de Revista em 47 explodiu, porque você não tinha mais os cassinos para ver os shows dos artistas. Então foi uma renovação, né? Porque o Teatro de Revista até então ele era uma coisa mais do começo do século, assim, até a década de 30. E, inclusive, a primeira peça dela, 1 Milhão de Mulheres, é chamada A Renovação do Teatro Musicado Brasileiro. E foi a estreia da Virginia Lane também como vedete. Que eram contemporâneas, Que eram né? contemporâneas. E amigas, eram amigas. Então, vocês conseguiram ilustrar o livro com uma série de fotos, né? Bem interessantes. Vocês têm aí ela na TV Paulista em 59, não é? Isso. Aí já na época da TV, para quando que ela foi? Que ela começou a participar da TV? Ela efetivamente, logo que a TV surgiu, ela já começou a se apresentar como cantora convidada, assim, mas não como contratada de emissora. Né? O auge, o início dela em televisão mesmo foi na TV Paulista, que ela foi contratada durante um bom tempo e fez coisas importantes. Ela fez Orfeu do Carnaval, ela fez a Escrava Isaura, a única atriz negra até hoje no Brasil a interpretar a Escrava Isaura. E ela ficou um bom tempo contratada pela TV Paulista e só se desligou quando ela foi trabalhar nos Estados Unidos. Quando ela foi só para os Estados Unidos. Na TV Paulista também ela trabalhou bastante com Manuel de Nóbrega, né? Fez vocês... excursões também com a TV Paulista, caravanas, etc. Você tem uma foto dela e outras, né, artistas chegando em Nova York, né? Sim, na escadaria de um avião, que também está muito interessante. Está bem bonita. E uma outra que vocês têm, que é já de um espetáculo que ela fez com o Walter Pinto, não é? Sim. Como é que se chamou esse espetáculo? Era... Eu Quero Me Badalar. Isso, Eu Quero Me Badalar. E vocês trouxeram uma foto em que ela está com a Carmen Miranda, Sim. não é isso? Na apresentação dessa peça, né? Sim. Porque seria uma peça para o teatro musicado. O Walter Pinto era o diretor de teatro mais importante do Teatro de Revista. Né? Você trabalhar com o Walter Pinto Era é você a ter glória. chegado no auge do Teatro de Revista. E a Carmen Miranda voltou ao Brasil em 55. Ela já estava em Hollywood há muitos anos. E ela era amiga do pai do Walter Pinto. Então ela foi assistir o espetáculo e subiu ao palco e entregou um buquê de flores para Salomé. E elas ficaram amigas nesse curto período. Inclusive a Carmen falou para ela assim que ela deveria ir para os Estados Unidos, que ela faria muito sucesso lá. Né? 2 meses depois a Carmen faleceu. E alguns anos mais tarde ela vai para trabalhar no Radio City Music Hall, que era o maior teatro de espetáculos do mundo. Uma temporada de 3 meses, 18 mil lugares vendidos durante todos os dias. Olha, que beleza. Né? E ela chegou... E ela ficou muito tempo lá? 3 meses. E ela recebeu convite para ficar mais, inclusive para fazer filmes na Fox, como uma nova Carmen Miranda, que já tinha falecido, mas a mãe dela estava muito doente. E contrato americano não existe, você não pode sair para visitar a família por questão de doença. Então ela optou pela família. A família, ela priorizou muito a carreira. Até hoje. Então, por isso ela não é tão famosa hoje, inclusive, porque às vezes ela recusava convites muito importantes em função da família. Né? Isso mostra o tipo de pessoa, né, que ela é até hoje. Ela sempre foi muito ligada à família, à mãe, às irmãs, ajudou os sobrinhos. Inclusive, quando ela se estabeleceu em São Paulo na década de 50, mandou buscar uma das irmãs, a mãe. A Salomé, quem a vê assim, sempre atuando, pensa que ela não liga para a família, mas é pelo contrário, ligada, sempre, né? muito ligada. Isso é bom. Ela ajudou a fundar também a primeira emissora de TV de Pernambuco. Como é que foi esse trabalho, essa atuação dela lá? Em 1960, né? A irmã dela, Maria Parísio, também estava lá no dia da inauguração da TV. E acho que como ela já era um elemento famoso no Brasil todo e pernambucana, então a mandaram chamar para participar. E ela ficou lá fazendo uma temporada também, mas a Salomé mesmo era São Paulo, né? A vida dela já estava aqui, chegou a inaugurar né? a TV do Paraná também. A primeira televisão de Curitiba, em 60, ela também estava no primeiro dia de exibição.
E como é a Salomé hoje? Vocês têm contato com ela? Sim, temos Como é contato. que ela está? Olha, ela continua com muita vontade de viver, muito alegre. Quando ela está um pouquinho doente, um pouquinho abatida, ela fala assim que se derem um microfone para ela ou ela vê alguém Ela tocando, sara. ela já se assanha toda. Ela diz que a música é que renova a alma dela sempre. Olha que É beleza. até difícil a gente conseguir vê-la porque ela não para em casa, né? Ela sempre arruma atividade para fazer, assim. E sai sozinha? Sai, Sim, ela vai dar aulas, dá vai na aula. costureira, vai... Ela faz natação na CM, ginástica, ela dá cambalhotas, é incrível. Que Aos 91 beleza. anos ela tem uma Que elasticidade no vitalidade, corpo, né? sim. Que vitalidade. Sempre se cuidou. Isso é muito bom. O Jefferson Cardoso, vocês conhecem, diretor de vídeos, realizou um documentário sobre a Salomé. Nós vamos ver um trechinho. Salve o Bahia Caribe, que vem no Ida, pra junto de nós, no coração trouxe a alma do mar, e da Bahia o feitiço na voz, a sua terra cantou, cantando amor sobre o sonho, com saudade de alguém. Quando eu penso que eu fiz tudo isso, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Hoje, vivo do meu trabalho. É um trechinho só, mas bem significativo, né? É de um trabalho chamado, como é que é? Sonhos Sonhos de uma Vedete. Tá. Essa peça foi a última peça dela, foi em 2013, ela estava com 82 anos nessas Olha, imagens. que maravilha. E essa peça era um pouco biográfica dela, era um pouco o resumo da vida dela, mas era uma homenagem ao teatro de revista. Tinham quadros que apareciam a Luz del Fuego, a Elvira Pagan, mas era mais as memórias dela mesmo no teatro, né? E ficou bem visível, né, o esplendor dela. E a figura dela, com a idade de Sim. hoje, ela tem uma pessoa que soube envelhecer, né, com Sim. vigor ainda. Soube se aceitar, né? Até como exatamente. artista, que tem aquelas E questões com de muita verdade. alegria, né? Muita alegria. Muito interessante. O livro está ótimo, a capa parece uma pintura, não é? É um óleo. É. Foi um professor do filho dela, que estudava no Liceu de Artes e Ofícios, que fez esse óleo. Aí ela pediu para ser a capa do livro, né? Nós vamos agora ver mais um trechinho do documentário do Jefferson Cardoso, tá? Salomé é artista. Qual é o artista que quer ficar esquecido? Qual é o artista que quer ficar separado dos amigos? Qual é o artista que quer ver os amigos cantando e ela não cantando? Quer dizer, às vezes vem aquela, não é depressão, vem aquela tristeza, entendeu? Aí é na hora que, muitas e muitas vezes, eu penso, digo, vou largar tudo, vou deixar tudo. Aí vem a Dulce, diz, por quê? Se até agora você fez tudo isso? Corajosa, não é? Muito corajosa. Acho bastante corajosa. E aí, você estava falando um pouquinho anteriormente da produção da capa, né? Que foi quem que fez a capa do livro, o pintor? Infelizmente o quadro não está assinado e ela não lembra o nome, mas foi um professor do Liceu de Artes e Ofícios, que era professor do filho dela, que estudava lá. E até ela fala que a única imagem que ela está séria, porque o filho dela estava fazendo arte enquanto ela estava posando, e ela falou, eu vou sair séria para você sempre lembrar que eu estava Que ela brava estava com brava. você. Na opinião de vocês, qual é a contribuição de Salomé Parísio? Porque ela é uma artista múltipla, né? Ela fez de tudo, cantou, dançou, representou. O que ela significa para o rádio, para o teatro, para a Olha, revista do eu Brasil? resumiria em uma frase. A Salomé é a arte encarnada em pessoa. Olha, É verdade. Ela canta, ela dança, ela atua. Ela é uma artista, assim, 100% Completa, com múltiplas né? facetas e para ela não tem tempo ruim. E é uma pessoa excelente também, É uma né? excelente pessoa. Ela sempre dizia que se na plateia tivesse uma ou duas pessoas ou 1000, o espetáculo tinha que continuar. E ela sempre teve essa atitude. E nós conversamos com diversas pessoas de diversos momentos da carreira dela e nunca
houve uma pessoa que falasse nada ruim, alguém que não gostasse respeito dela. E ela também nunca falou mal de absolutamente ninguém, assim, né? Que alma pura, não é? Ela é uma pessoa muito querida no meio artístico, em qualquer nível ou roda de amizade que ela tem, ela sempre é uma pessoa muito querida. Está bem com todos. Está não bem, é? alto astral. Isso é bom. Acho que é uma das razões dessa longevidade toda dela. certeza. Não é? E vocês estão com algum outro trabalho em andamento? Sim, eu estou preparando agora para o próximo ano um livro sobre alguns artistas do rádio paulista, como Vassourinha, Adelaide Chioso, Vadico, que vai contar um pouquinho da história dos personagens ligados à música popular que se destacaram no rádio paulista. Que bom. E você, Diego? Vou dar continuidade nesse trabalho dos artistas brasileiros que trabalharam no cinema americano, né? E alguns outros projetos relacionados a cinema também. Ah, que bom. Muito obrigada pela presença de vocês. Sucesso sempre. Obrigado. Hoje no Arte e Letra tivemos a presença de Thaís Matarazzo e Diego Nunes. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.